Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, fique à vontade. Já pensou em assistir os seus doramas preferidos e ao mesmo tempo refletir sobre a vida? Se sim, você está no lugar certo. Aqui, os doramas eles são mais do que entretenimento. Eles se transformam em lições, inspirações e até mesmo aprendizados. Então, se você é essa dorameira sonhadora, sensível e que gosta de conversar sobre os seus sentimentos e novos aprendizados, então já se inscreva nesse canal porque tem muito conteúdo como este vindo por aí. O romance proibido entre uma sul-coreana e um militar norte-coreano é envolvente, não é mesmo? Sabe de qual dorama eu estou falando? Exatamente, Pousando no Amor. Mas também essa série ela nos traz uma reflexão sobre o que muitas vezes a gente acaba sentindo, né? O desejo por algo impossível. Essa série ela tem uma narrativa que vai nos conectar e vai fazer com que a gente se identifique, porque quem de nós, né, nunca teve um sonho, um amor ou até uma versão de nós mesmos que parecia ser inalcançável? E aí eu reflito que talvez seja esse o motivo porque tantas pessoas se emocionam e gostam dessa série. Que talvez ela retrate, né, ela espelhe a história de muitas pessoas, por justamente falar sobre a coragem de amar e de se empenhar, né, por algo impossível. Antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, eu sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se esse tipo de conteúdo te agrada e você gosta, clica aqui embaixo, já me siga e não deixe de ativar as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Vamos pro conteúdo? Falando sobre essa série, Pousando no Amor, a princípio pode parecer ali um romance impossível entre duas pessoas, né, de um mundo diferente. Mas, como eu já disse, né, no início desse vídeo, eu quero trazer outras reflexões, inclusive a da ideia, né, que temos de que algumas coisas realmente na nossa vida elas são impossíveis, né? E o quanto a gente precisa se dedicar e se empenhar muito mais para alcançar aquilo que desejamos. Então, ao longo da série, a gente vai vendo os desafios que esse casal enfrenta e o que eles acabam fazendo por conta de um afeto, por conta de um sentimento que evolui e cresce com a convivência um com o outro. Essa história ela fala sobre o acidente de uma sul-coreana, né? E o encontro dela com um oficial norte-coreano. E é interessante que a história, né, da série Pousando no Amor parece sair, né, de um conto de fada, um amor impossível, com uma pessoa improvável, né, de uma forma bem aleatória, né? Um vento que leva ela para o outro lado do muro. Nesse início da série, a gente começa a perceber que o vento não tem fronteira, né? Ele não distingue sul e norte, e ele também não vai distinguir possível de proibido. Para o vento, tudo é céu. Porém, quando a gente traz essa visão para a nossa realidade, a gente que se cerca de muros, né? A gente que se cerca de expectativas, de medos e de regras. Vivemos acreditando que a felicidade pode estar no nosso contexto, né? Tão perto da gente, tão próximo a gente, mas e se o destino te arrancasse desse contexto, né? E se o destino acabasse te levando para uma realidade totalmente diferente? Já pensou nisso? E quando a gente fala desse muro que nos distancia, a gente pensa, e se o destino acabasse fazendo você cair justamente em um lugar diferente, do outro lado desse muro? E é justamente nesse lugar improvável que você acaba descobrindo o seu desejo mais profundo e aquilo que realmente te traz alegria e felicidade. E aí, não por aquilo que você perdeu ou você tenha perdido, mas por aquilo que talvez você nunca tenha descoberto, ou mesmo que tivesse imaginado que pudesse encontrar. E é aqui que a gente começa a refletir e analisar essa série por uma perspectiva diferente. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar é a premissa da metáfora do muro. Na série, inicia ali a narrativa da protagonista sofrendo um acidente. E é justamente esse acidente que leva ela para um lugar inesperado. E é lá, né, que tudo acontece. Trazendo essa ideia para a nossa vida real, sabemos que muitas das vezes somos pegos de surpresa pelo acaso. E é nesse momento em que a gente tem que reformular as nossas estratégias, refazer os nossos planos, mudar nossa visão para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e chegar onde realmente queremos. Diferente do dorama, não podemos esperar que a gente pouse naquilo que a gente quer, que a gente alcance o que a gente deseja como um passe de mágica. Então, não podemos esperar que isso aconteça com a gente, em que em algum momento a gente possa alcançar o nosso lugar ideal, seja na nossa vida pessoal, seja nos nossos relacionamentos, seja na construção da melhor versão de nós mesmos. As coisas não vão acontecer por um acaso ou num passe de mágica. E aí, se não chega por acaso, como que a gente alcança esse lugar, Sabrina? Eu sempre acreditei que quando a gente quer alguma coisa, a gente realmente precisa se empenhar.
né? Então, se a gente quer um emprego melhor, a gente precisa se profissionalizar, estudar, fazer investimento em nós mesmos. Se a gente quer uma família saudável, a gente precisa se dedicar a ela, seja procurando profissionais adequados, né, para ajudar a entender a dinâmica familiar, seja cada um de maneira individualizada, buscando essa ajuda, né, de forma particular, né, justamente para que no nosso autoconhecimento a gente consiga se projetar melhor e uma versão melhor de nós mesmos para os outros, não só para nós mesmos, né? E quando a gente fala também sobre relacionamento, a gente precisa entender que o amor ideal, ele não existe, né? O amor ideal, ele é uma construção daquilo que a gente vai vivenciando com o indivíduo no decorrer da convivência. Então, até para você ter um relacionamento saudável, que é o que a gente deseja, a gente vai precisar rever as nossas estratégias, né? O nosso caminho, a nossa maneira de lidar com o outro, a maneira como a gente faz as nossas escolhas, né? E como as nossas repetições de escolhas ruins acabam nos frustrando e trazendo essa crença de que nunca vamos ser amadas, de que nunca vamos alcançar o amor ideal, né? Então, para a gente reformular essa ideia de relacionamento, a gente também vai ter que reformular as nossas estratégias. Afinal de contas, a pessoa ideal não vai simplesmente bater na porta da sua casa e dizer: Olha, eu estou aqui e vim para te amar, né? Isso é pouco improvável. Assim como o improvável ali na série aconteceu, ficar idealizando que o acaso vai nos encontrar com aquilo exatamente que a gente deseja é muito fantasioso e utópico. Eu reforço, né, que a série ela traz uma fantasia para a gente, mas a gente precisa aprender a distinguir a fantasia da realidade. O dorama ele é um entretenimento onde a gente consegue, sim, eu sou dorameira, né? A gente consegue sim se distrair, deixar um pouquinho os nossos problemas, ficar um pouquinho imerso ali naquela fantasia, mas a fantasia é a fantasia, né? Quando a gente sai da fantasia, a gente precisa se conectar com a nossa realidade. A realidade dos nossos desafios, a realidade dos amores que a gente idealiza, que são projetados pela fantasia. A gente precisa encarar a realidade de que não são reais, são apenas utopias, são apenas idealizações na nossa cabeça. Então, a gente precisa fazer essa distinção, né, do que é real, do que é fantasioso, para que a gente não se confunda, para que a gente não se frustre, para que a gente encare a realidade da maneira que ela é e, assim, molde essa realidade com ferramentas que a gente tem disponível, né? Se eu ficar fantasiando que vai acontecer algo inimaginável e eu vou encontrar o amor, né, ideal para minha vida, eu vou me perder nessa fantasia, né? E fantasia é fantasia, realidade é realidade. Então, os doramas, eles servem, sim, como uma reflexão, um entretenimento que nos faz refletir sobre a vida e até nos sentirmos inspirados, mas a gente precisa distinguir a fantasia da realidade. Afinal de contas, a nossa realidade vai exigir da gente estratégias, ações e movimentos, né? Não magia, não coincidência. Então, se a gente for esperar que ou a magia, ou o divino, ou o universo faça alguma coisa para a gente ter aquilo que a gente almeja, a gente vai acabar estagnada, né? E paralisada, porque a gente está esperando um acaso, está esperando a coincidência. O próximo tópico que eu quero falar é o encontro com o improvável e o desejo. Quando a gente sai daquilo que a gente está acostumado a vivenciar, a gente se conecta com algo que talvez seja novo para a gente e que a gente nunca tinha idealizado. A gente vê ali que a personagem ela é muito focada no seu trabalho e ela se encontra, né, com algo na vida dela que ela mesma não sabia que era que ela precisava, como pessoas ali à volta dela, amizades e até mesmo o amor verdadeiro. Então, olha como é interessante essa movimentação, né, de ambiente na nossa vida. Ah, mas eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, eu tô aqui, não sei o quê, não sei o que lá. E às vezes a gente nem cogita a possibilidade de explorar outros contextos, de explorar outros lugares. Eu acho muito interessante, eu atendo, né, muitos imigrantes. Eu acho muito corajoso da parte deles encontrar dentro da sua vida caminhos diferentes, né? A adaptação é difícil, o processo é complicado, mas ainda assim eles encontraram o seu destino em um outro lugar. E aí estava rolando uma trend em outra plataforma onde você pergunta o chat, de acordo com aquilo que você me conhece, né? Qual lugar combina com a minha vibe, combina com o meu astral, combina comigo? E o chat dava um lugar lá totalmente diferente. Olha, se você tiver a oportunidade de conhecer esse lugar, talvez esse lugar combine muito com você. Talvez você viva experiências novas nesse lugar. E eu achei interessante essa trend, né? Porque ela pode trazer para um indivíduo uma perspectiva diferente da que ele está acostumado. Nós, principalmente brasileiros, né, nós temos um apego muito grande ao nosso lugar, ao lugar que a gente está, alguns deles, né? E eu aposto, né, que a partir do momento que você começa a assistir dorama, é impossível não assistir um dorama e não sentir vontade de andar, né, por Seul, ou por Busan, ou por Jeju, ou comer as comidas coreanas, né?
Se você é dorameira mesmo, tenho certeza que você já assistiu um dorama com aqueles franguinhos fritos, ou já tentou comprar soju. Eu já, gente, não gostei, mas eu já tentei. Aqueles macarrão que eles usam para lamen. Então, assim, a gente acaba, né, se vislumbrando com a cultura coreana, que é uma cultura muito rica, né? Eu não sei se eu gostaria de toda a comida, mas é uma comida que eu tenho muita vontade de comer. Quem sabe um dia eu vou para a Coreia, né? Porque com toda certeza, se você é dorameira, você quer ir para a Coreia, não é possível, né? Então, assim, eu tô falando aqui para pessoas que gostam do dorama, mas se você não gosta, dá para tirar alguma lição, sabe? Você não precisa assistir, não é só sobre drama, sobre romance. Os doramas, eles vêm recheados de lições, né? De percepção sobre a vida, de inspiração, de aprendizados também. Então, assistir dorama não é só sobre a comida, sobre os lugares bonitos ou até mesmo sobre o romance. É muito mais do que isso, né? São lições, aprendizados que a gente acaba internalizando para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala que a personagem ela encontrou algo que talvez ela nem idealizasse, mas no fundo ela acabou aceitando, né? Ela acabou entendendo que eu nunca busquei isso, mas poxa, eu acho que eu preciso disso. Então, quantas vezes a gente vai vivendo a nossa vida sem se conectar com algo novo, sem buscar algo novo, sem buscar sair da nossa zona de conforto, e o desconhecido acaba não nos alcançando, de tão preso, de tão no nosso mundinho que a gente está. E aí a psicologia vai dizer para a gente que quando a gente está numa situação impossível, isso desperta em nós emoções poderosas. Justamente porque o desconhecido, o proibido, o arriscado, ele ativa o nosso sistema emocional e nos faz viver com intensidade. Justamente porque é uma situação nova. E aí você não está programado para lidar com essa situação. Você vai construindo novas maneiras de lidar com isso. Isso acontece muito quando você é imigrante, né? Como eu falei, eu atendo muito imigrante fora do Brasil e eu já viajei para fora e eu sei o quanto é difícil o processo de migrar, a questão da comida, a questão do ambiente, a questão de tudo, tá, gente? Então, quando você sai de um ambiente conhecido, de um contexto conhecido e programado, as suas emoções elas são ativadas, né, para viver mais intensamente, porque aquela situação ali é nova, né? Como, por exemplo, se você tem o sonho de viajar para a Coreia, vai ser uma experiência muito intensa para você, né? E com toda certeza, você vai experienciar algo novo e parece que vira uma chavinha na nossa cabeça. Parece que a nossa mente muda a partir do momento que a gente pega o avião e viaja para um outro lugar. A partir dali, você vive uma emoção tão intensa de senso de capacidade, o seu valor sobre você e sobre o seu potencial aumenta. É uma experiência muito incrível. E aí, a ideia que eu tenho é que justamente quando a gente se expõe, né, quando a gente se coloca diante de uma situação eh, impossível, a gente experimenta o medo, mas a coragem também, mas também a vulnerabilidade. A gente está exposto. Mas é importante a gente entender que em algum momento da nossa vida, aquilo que a gente quer muito vai exigir que a gente se exponha, vai exigir que a gente saia da nossa zona de conforto para que a gente viva o que a gente sonha e deseja, o nosso impossível. E eu quero te fazer essa pergunta: qual seria o seu impossível hoje? Né? Talvez assim como eu, você sonha em conhecer a Coreia, a experimentar a comida, né? Porque nem toda coreana quer casar com coreano, né? Hoje eu faço aulas de coreano porque eu quero aprender, né, esse idioma, eu acho muito diferente, né? E eu quero aprender. Eu admiro muito a cultura coreana em alguns aspectos, tá, gente? Histórico, filosófico, algumas partes da cultura eu acho bem problemática, mas e no geral eu admiro muito e eu gostaria muito, né? Então, para eu poder me locomover, eu tenho estudado coreano, porque eu não sei em que momento eu vou poder ir, mas eu já tenho me antecipado, né, a conhecer mais da cultura, a falar um pouco do idioma, mesmo que eu não seja fluente. Então, esse sonho que você tem vai exigir que você saia da zona de conforto. Em tudo na minha vida, né, eu acabo vendo que eu tenho que acabar me esforçando um pouco mais para conseguir alcançar os meus objetivos. E isso é o que a vida vai sempre exigir da gente. Nada vai vir como um passo de mágica. Quando a gente fica apegada a esse imaginário, né, utópico, de fantasia, de mágica, a gente acaba deixando de se autorresponsabilizar por aquilo que a gente deseja. E aí a gente acaba culpabilizando o acaso que não me proporcionou a oportunidade de ser bem-sucedido, o acaso que não me deu a oportunidade de ter um bom relacionamento. Se eu tivesse um relacionamento bom, eu seria uma boa pessoa, né? Mas a gente acaba tirando de nós a responsabilidade, né? Não foi culpa minha, eu é quem não tive a oportunidade, eu que não tenho sorte, né? E aí a gente não vai se conscientizando que quem constrói a nossa sorte somos nós. Eu tenho essa ideia, né, que tudo que a gente constrói ou por talento ou por insistência, né?
porque às vezes a gente nem sabe o tamanho do nosso potencial para aquilo, mas de tanto que a gente repete, de tanto que a gente tenta, a gente acaba se tornando bom naquilo, né? Em algo que a gente nem sabia que pudesse ser. Então, essa ideia de que a sorte vai nos alcançar, de que a gente vai ser encontrado pelo acaso, não é realista e vai acabar te frustrando cada dia mais. A sorte, ela se constrói, ela não surge pelo acaso. E aí é importante a gente entender que aquilo que desejamos, aquilo que queremos, vai exigir da gente ações e movimento, né? Enquanto a gente só está sonhando, enquanto a gente só está imaginando, nada tá saindo do papel, nada está saindo do imaginário. Na psicologia a gente tem, né, o campo das ideias, né? Que é justamente você tem muitas ideias, mas você não põe essas ideias em prática. Você não transpõe essas ideias para além da sua imaginação, do seu imaginário, para a realidade, né? Ou porque você tem medo, ou porque você se sente insuficiente. Então, a gente precisa tomar consciência de que a gente só alcança aquilo que a gente quer quando, ao invés de estarmos só no campo das ideias, a gente transforma os nossos desejos e sonhos em algo realista, em algo real, né? E para só de ficar idealizando, né? E transpõe isso para algo concreto. Então, se a gente quer que algo aconteça, a gente precisa agir, ao invés de ficarmos só sonhando. O próximo tema é amor como crescimento e coragem. A série ela traz para a gente essa ideia de que o amor, mesmo que seja improvável e proibido, ele não tem só emoções, né? Ele é envolvido com aprendizados, com a nossa coragem, com aquilo que a gente tem para oferecer. E que a gente precisa, de certa forma, permitir sentir, mesmo que a nossa razão diga para a gente recuar. Olha como é difícil, né? A gente confiar na nossa intuição de que um relacionamento é para se dar continuidade ou para a gente não dar continuidade. E aí, esse movimento de confiar na nossa intuição, ele é respaldado pelas nossas experiências. E se você já teve tantas experiências ruins, o que você vai ter como respaldo são essas experiências, né? Então, a crença que você tem sobre relacionamento é baseada naquilo que você já tem construído, nas suas ideias, né? Aí, o dorama, ele traz para você a fantasia, mas diferente do dorama, né? Você não consegue entender o que dá errado nos seus relacionamentos por conta das suas ações e atitudes. E aí você precisa fazer um processo de autoconhecimento para você entender que movimentos que estão sendo repetitivos, talvez a maneira que você escolhe, talvez a maneira que você age, talvez a maneira que você se envolve, se expressa, se comunica. Então, para a gente poder entender o que está dando errado quando eu vou me relacionar, a gente precisa se conhecer. Eu já sei os meus pontos fortes, eu já sei os meus pontos de melhoria, mas a gente também tem que levar em consideração o outro, né? Então, assim, quando o nosso sonho eu tenho um sonho de construir uma família, de ter um relacionamento, quando esse sonho ele depende de uma outra pessoa, a gente não tem um controle. A gente não pode se basear só nas nossas habilidades e capacidades. Eu sou uma pessoa bonita, qualquer pessoa vai te querer. Mas será que você vai querer a pessoa, né? Será que você vai se sentir atraída por essa pessoa? Tem essa questão, né? Porque é um sonho que depende de uma outra pessoa, né? E uma outra pessoa que está idealizada na sua cabeça. Olha como é difícil. Então, o amor, dentro da psicologia, ele traz para a gente essa ideia também de limite, mas também sobre o quanto estamos dispostos a nos movimentarmos, a ação, né? Será que a gente está disposto a se moldar, a se melhorar, né? Será que a gente está disposto a aceitar algumas mazelas dos outros? Será que eu estou disposta a me adaptar a algumas questões problemáticas desse parceiro? E aí esses questionamentos trazem para a gente a realidade do que é um relacionamento, que não é só a emoção, não é só o que você sente, não está só no seu afeto pelo outro, está relacionado também como o outro come, como o outro dorme, como o outro, o cheiro que o outro tem. Então, assim, a gente vai lidando com essa realidade, com o real, gente, tirando a fantasia, né? Porque dorama nenhum mostra totalmente a realidade do que é conviver com uma outra pessoa. E aí a gente vai experimentando isso na realidade e o nosso encanto acaba. Porque essa pessoa ronca, porque essa pessoa tem chulé, porque essa pessoa não dá descarga no vaso, porque essa pessoa faz um monte de coisa que a gente não gosta, né? Como assim ele não é um príncipe, né? Como assim ele não dá descarga no banheiro? Como assim ele arrota? Como assim ele tem chulé? Como assim ele ronca, né? Então a gente vai lidando com essa realidade e isso nos frustra, nos deixa perplexo. Como assim ele não é perfeito, né? Eu estou brincando, é claro, mas eu estou trazendo esse humor para a gente poder perceber uma realidade que o relacionamento ele não vai ser perfeito. O relacionamento ele vai vir com as adversidades e com o comportamento do outro também. Porque senão a gente vai tratando os comportamentos e as ações do outro como se fosse algo ruim. Por exemplo, ele tem chulé, que horror, ele é a pessoa ruim. E o nosso cérebro, ele é formatado pelas experiências ruins, né? E a gente vai tendo experiências ruins e aquilo vai se tornando um acúmulo. A gente não sabe desconsiderar aquilo como se fosse inerente ao ser humano. Todo ser humano tem chulé, todo ser humano tem CC, né?
a não ser que ele tome banho e tudo mais, mas em algum momento do dia vai acontecer. Ele vai arrotar, ele vai peidar na sua frente, ele vai deixar de dar descarga no banheiro. E se essas pequenas coisas forem formatar o seu afeto por ele de desdém, né, de falta de admiração ou de falta de afeto, a gente vê aí que a gente não está pronta para um relacionamento, porque o relacionamento ele é construído dessas partes também, né? E aí a gente percebe que dentro dessa história os personagens eles se permitem e são muito corajosos, né? Eles se expõem aos seus sentimentos e aí eles vão descobrindo algo muito maior dentro deles. Até então eles já conheciam a vida de uma forma, mas quando eles são expostos a uma relação, um sentimento, eles se permitem e isso gera força neles. E aí vem a lição que eu acho bacana, né, dessa série, que é nem tudo a gente vai poder ter. A gente vai fazer um esforço, quanto tempo depois que ela voltou, né, ela pôde encontrar com ele novamente, né? Então, assim, às vezes nem tudo que a gente quer a gente vai poder ter, mas que a nossa vontade e justamente a experiência de se arriscar e de se expor, é isso que faz a gente sentir intensamente a vida e principalmente é isso que acaba nos transformando, são essas experiências, né? Que apesar do medo, que apesar dos riscos, a gente acaba se colocando ali em uma situação de pelo menos tentar. E aí a gente para olhar e analisar a nossa vida, quantas vezes a gente já perdeu tempo na nossa vida tentando e se arriscando por tantas coisas, né? E às vezes coisas erradas, e às vezes coisas que a gente já deveria ter parado de insistir. Como, por exemplo, em um relacionamento tóxico, a gente está vendo ali todas as red flags, a gente está vendo os comportamentos ruins do parceiro, mas a gente está insistindo, porque a gente quer ter esperança. Porque se a gente deixar esse relacionamento, a gente vai ter que começar do zero. E isso é tão desgastante, né? Isso fadiga a gente, isso magoa a gente também, porque faz a gente perceber que, poxa, perdi 2 anos nesse relacionamento, poxa, mas assim, o início, eu converso isso muito com uma amiga minha, o início da relação seria justamente para você acertar os acordos entre vocês e falar sobre tudo. Olha, você é monogâmico, você é isso, você tem expectativa disso, você tem expectativa daquilo. E acertar que eu falo, gente, não é, você quer ter filho, você quer casar, você... Não, gente, quais são suas ideias e princípios sobre isso, sobre aquilo, né? Olha, eu não vou me submeter a isso aqui. Olha, eu sou uma pessoa esforçada, uma pessoa trabalhadora, então eu gosto de trabalhar. Como seria a criação de um filho para você? Como você se vê no relacionamento? Até mesmo sobre questões sexuais, gente. Precisa ser conversado, né? Olha, eu não vou me submeter a isso na relação íntima. Olha, eu não vou me submeter àquilo. Olha, eu não acho legal ver isso, eu não acho legal ver aquilo. Porque aí vocês já fazem os acertos, né? Os acordos entre vocês e se torna muito mais saudável a relação. Olha, eu não gosto de relação não monogâmica, olha, eu gosto de relação monogâmica, olha. E aí a gente vai tentando coisas na nossa vida, justamente sem avaliar, sem rever os planos, mas e sem considerar uma direção diferente, né? Não, vou insistir nesse emprego, vou insistir nesse relacionamento, vou insistir, vou insistir, vou insistir. Então, quando a gente insiste em situações que não são para a gente, isso acaba criando um abismo, né? Um distanciamento daquilo que realmente era para ser nosso, né? E, como, por exemplo, um relacionamento que não vai dar certo, um emprego que não valoriza, por exemplo, o seu potencial, o quanto você está se esforçando. Amizades ruins que às vezes estão do nosso lado e só dão volume, né? Não serve exatamente para nada. Ou até mesmo a convivência familiar que a gente está ali insistindo. São pessoas ruins, são pessoas que te exploram, são pessoas que não respeitam os seus limites, mas você acredita que precisa estar perto deles para ter uma vida familiar, né? Valorizando a família. E aí, no final, só quem valoriza é você, né? Ninguém valoriza o esforço que você está fazendo para ficar perto. Então, é muito delicado a gente insistir em coisas que não é para gente. Enquanto isso, a gente perde tempo com isso e aí a gente não se empenha naquilo que realmente seria para nós. E aí eu quero dizer que tomar a decisão de sair dessas situações não é desistir. É justamente o contrário, né? É você mostrando coragem. É você mostrando o seu desejo de viver com verdade e autenticidade, não com medo. O próximo tópico a gente vai falar sobre os obstáculos internos e os obstáculos externos. Quando a gente vê o dorama, a gente vê que o obstáculo externo deles era o muro, né? Que separava eles dois. Mas nem sempre os maiores obstáculos eles são físicos, né? São reais. Às vezes os obstáculos internos eles são também tão prejudiciais para nós e para o nosso desenvolvimento, né? Quanto os externos. E aí a gente está falando dos muros emocionais, do medo de se expor, das inseguranças, das experiências passadas. E isso tudo pode ser ainda mais limitante do que qualquer barreira social, do que qualquer barreira física. E aí os personagens vão nos levar a refletir justamente sobre isso, né? Quais são as nossas barreiras emocionais, as nossas barreiras internas. O que nos impede de sentir, o que nos impede de acreditar que o impossível também vale a pena. Porque é muito fácil a gente olhar para aquilo que é muito extraordinário, impossível, e falar assim: seria legal, mas, poxa,
é tão difícil, né? Talvez nem valha tanto assim. Então a gente acaba desistindo, tanto pelos desafios, pelo medo, pela insegurança, né? Então, quais são esses medos que você carrega internamente? E aí, muitas das vezes, as barreiras que a gente enfrenta, porque justamente a gente não para avaliar quais são os nossos ciclos de erros e acertos. E isso vai nos distanciando da vida que a gente gostaria de ter, daquilo que a gente gostaria de alcançar. E esse movimento, ele se torna um ciclo de autossabotagem, porque a gente acaba não conseguindo identificar que o nosso problema não é só o externo, mas internamente também, a nossa falta de confiança, a nossa falta de segurança e a nossa falta de perspectiva também, né? E de olhar para os nossos acertos e também para os nossos pontos de melhoria. Afinal de contas, a gente quer muito um bom emprego, a gente quer um relacionamento saudável, uma família unida, mas a gente acaba culpando a tudo e todos e não paramos para nos enxergarmos no espelho, né? E enxergar e ver quais são os nossos pontos de melhoria, aquilo que a gente precisa rever na nossa jornada, na nossa caminhada e na nossa relação com o que está fora de nós. E acaba que a falta de autorresponsabilização se torna um obstáculo invisível, né? No qual a gente não está disposto a enfrentar. E aí a gente culpa tudo e todos porque é muito mais fácil, né? Acaba sendo muito mais cômodo fazer isso. Porque é muito mais fácil a gente culpar aquilo que a gente não pode controlar. Ao invés de a gente se disciplinar, da gente rever o nosso caminho, a nossa trajetória, de fazer, quem sabe, terapia, ou de refletir melhor as nossas posições, os nossos comportamentos. E assim, dessa forma, porque a gente não quer fazer essa autoavaliação, a gente vai repetindo ciclos de fracasso e erro. Então, essa série, ela fala de um amor improvável que também nos faz olhar para dentro, para a gente questionar as nossas próprias ideias, a maneira como a gente se expõe para aquilo que a gente quer. Além de fazer a gente entender que nosso esforço consciente é justamente, né, ou seja, a nossa disciplina, é justamente aquilo que fará a gente alcançar os nossos objetivos e o que a gente mais deseja. No próximo tópico, a gente vai falar sobre transformando os nossos desejos em aprendizado. E a série, ela traz esse olhar para a gente, essa narrativa, de que o amor impossível, ele também traz muitas lições e aprendizados. O amor impossível, ele não é só sobre frustração e sofrimento. Ele faz a gente descobrir em nós a nossa força, a nossa coragem, e isso acaba transformando a gente. Quando eu falo de amor, tá, gente? Quando eu trago essa reflexão sobre esse romance, que é o Pousando no Amor, eu trago também uma percepção e uma visão de uma perspectiva diferente. Uma perspectiva dos nossos sonhos, dos nossos desejos, daquilo que a gente quer. E quantas vezes a gente está se colocando num lugar de vulnerabilidade, num lugar pequeno, porque a gente não quer explorar todo o nosso potencial. E aí, eu falo muito nesse canal, talvez tenha sido por falta de suporte, de apoio, talvez tenha sido pelos seus traumas, talvez tenham podado você, podado a sua criatividade, né? Talvez você ainda precise descobrir o seu melhor lugar, precise se descobrir. E a vida genuína, com felicidade, com completude, ela vai ser alcançada baseada no que você deseja. Então, é por isso que é tão importante a gente não se comparar tanto com os doramas, mas tirar reflexões e lições e aprendizados e nem com os outros, né? A gente precisa construir as nossas ideias, né? Para expandir a nossa consciência. E expansão de consciência é um caminho sem volta, quando você passa a pensar sobre o que você quer crer, sobre o que você quer acreditar, não mais influenciado por nada, mas construindo como se fosse uma casa mesmo, né? Tijolinho por tijolinho. Ah, o que eu vou crer sobre relacionamento? Isso e isso. Porque para mim eu me sinto melhor, porque para mim é melhor, porque não pautado no que a gente conhece, né? Do sistema, do senso comum, mas baseado nas nossas próprias ideias. E construir ideias é difícil, gente. Demanda autoconhecimento, demanda tempo com você mesmo, demanda leitura, demanda fazer avaliações críticas sobre o que você está ouvindo, inclusive sobre esse vídeo. Né? Então, assim, apesar de eu estar inspirando, apesar de eu estar trazendo uma reflexão e um aprendizado, você pode concordar com algumas coisas e com algumas não. Então, assim, é natural isso acontecer. Né? Se questione, toda vez que uma influência fala, você concorda com tudo, você não questiona nada, tudo está peraí, calma aí, né? Vamos tentar ser menos self-service e fazer mais coisas com autonomia, como, por exemplo, construir as nossas próprias ideias. Então, quando a gente vive uma situação angustiante, de sofrimento, né? Como esse casal vivenciaram, né? Pelo desafio da distância, as barreiras sociais entre eles, isso trouxe para eles estratégias, né? Reforçou para eles o quanto eles estavam, trouxe para eles essa ideia de que valia o risco, né?
E eles acabaram experimentando emoções diferentes e legítimas e totalmente inesperadas e novas. E é isso que a vida é sobre isso, é sobre a gente se expor para situações. Quando eu comecei a gravar o vídeo, eu estava me expondo a uma situação totalmente nova, eu não sabia se eu ia me adaptar, se eu ia conseguir, se eu ia me sentir bem. Cada dia que eu tiro para gravar um vídeo é um desafio, né? A semana toda estava um silêncio, hoje tem som na rua, tem cachorro latindo, e a gente vai enfrentando esses desafios e isso também pode nos desanimar, nos esmorecer. Eu gravo aqui, às vezes fica 30 horas de vídeo para poder editar. É custoso, é um sacrifício, mas eu me adaptei, eu experimentei coisas novas que eu estou aprendendo a cada dia como fazer. Né? E é isso, não é só sobre um amor, vou me expor para um relacionamento. Não, é só sobre relacionamento, gente. Não é só sobre o relacionamento com o outro. Eu trago essa reflexão, é o seu relacionamento com você mesmo, com aquilo que você busca, com aquilo que você quer. Se tudo sobre a sua vida for relacionado a ter um amor, a ter um parceiro, a ter um homem do teu lado, peraí, a ter uma mulher do teu lado, peraí, a vida não é só sobre isso, né? É por isso que nós somos seres sozinhos, solitários, porque a nossa caminhada acontece solitária, né? De forma solitária, de maneira solitária, né? Porque o nosso mundo, enquanto a gente está experienciando o mundo externo, a vida também dentro de nós acontece, na nossa cabeça, né? Na maneira como a gente percebe a tratativa do outro, na maneira como a gente come uma comida nova, né? Que a gente sentia vontade de comer, quando a gente vê um dorama diferente, qual a visão que a gente vai tirar daquilo ali, né? Então, assim, a nossa vida, ela acontece dentro de nós também, né? Não só no externo. O externo talvez seja o complemento, vamos botar assim, mas eu acho que muito mais dentro de nós do que no externo. Porque ninguém pode entrar na sua cabeça e ter conversas com você. Mas você acaba tendo que conversar com seus próprios pensamentos. E aí, quando você se sente feio, você tem que falar, poxa, peraí, não é assim. Você não está de TPM, né? Não é só TPM. Quando uma pessoa te rejeita, você tem que conversar com você e falar, poxa, às vezes não bateu, às vezes ele não se sentiu atraído, né? Não é nada sobre você, é sobre o outro, né? Olha como é difícil a gente ter esses diálogos, principalmente sem um processo terapêutico de autoconhecimento. E aí eu quero trazer algo para vocês sobre o seguinte: às vezes a gente baseia os nossos fracassos pelas experiências passadas. E a ideia que eu tenho é que justamente as nossas experiências do passado não deveriam trazer para a gente a frustração, a tristeza, né? De relembrar que a gente falhou, de relembrar que a gente errou, né? Que não deu tão certo como a gente pensou. E aí eu penso que olhar para as nossas experiências do passado não deveria gerar frustração ou medo na gente de, pelo menos, tentar novamente. Porque justamente se a gente não tentar novamente, a gente vai viver em um mundo onde constantemente vai exigir da gente ter coragem. Eu tenho essa ideia comigo que o mundo exige da gente coragem constantemente, principalmente para a gente alcançar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer viver. Porque se a gente se paralisar no medo, isso vai justamente nos roubar a vida que a gente deveria ter, né? Pensando nas possibilidades do fracasso. Eu sei que muitas das vezes a gente sonha com um bom emprego, a gente sonha com um relacionamento saudável, né, de preferência, esperando que a nossa sorte financeira mude a qualquer momento, principalmente aqui na rede social, né? Quando a gente grava um vídeo, a gente constrói sim uma expectativa sobre isso, só que é pouco improvável que isso aconteça como um passo de mágica, exige uma construção. Então, como experiência de vida, eu tomei para mim que eu precisava me comprometer com aquilo que eu pudesse fazer, com aquilo que dependesse de mim. E aí eu te pergunto, será que você sabe o que é de inteiramente responsabilidade sua na sua vida? Você está fazendo algo sobre isso ou apenas esperando que o acaso faça por você? Por fim, Pousando no Amor é esse dorama tão sensível, né, que nos conecta com aquilo que em algum momento da nossa vida a gente já experienciou, né? Algo impossível. E o que que foi impossível na sua vida, mas você acabou transpondo esse impossível, né? E mostrando para você mesmo. Talvez a gente precise relembrar o que já foi impossível para a gente e a gente transpôs essa dificuldade, essa impossibilidade e acabou alcançando. Talvez a gente tenha que relembrar esses momentos. Pousando no Amor vai realmente nos conectar com os nossos sentimentos mais profundos, né? Com os nossos sonhos que um dia idealizamos, mas que, de certa forma, a gente acabou deixando de lado. Vai nos lembrar que mesmo quando a gente se propõe e se permite algo inesperado, isso não deveria trazer para a gente um desespero, mas o sentimento de esperança, né? Então, para finalizarmos, Pousando no Amor nos emociona justamente porque nos conecta com aquilo que com certeza já sentimos, né? Os nossos sonhos e desejos mais profundos, mas que também são quase que impossíveis, né, dentro da nossa perspectiva. Mas também nos lembra que a gente precisa sentir coragem de amar, mesmo diante do impossível. E que esse ato de pelo menos tentar é um ato de perseverança e esperança. Talvez a maior lição dessa série seja exatamente essa.
que o impossível, ele existe para nos mostrar até onde somos capazes de sentir, sonhar e se desafiar. Não se trata apenas de alcançar, mas de se permitir viver o que está dentro de nós. Mesmo quando o mundo diz para a gente que não vai dar certo, mesmo quando o mundo diz para a gente que é impossível e é melhor a gente recuar. Mas para tudo isso acontecer, eu tenho certeza que a melhor estratégia vai ser mudar o mundo que existe dentro de nós, as nossas ideias, as nossas percepções, o nosso próprio mundo interno. Afinal de contas, as mudanças internas vão refletir no nosso externo. E aqui vai um alerta: se você tem essa dificuldade de perceber o que precisa ser moldado em você, busque a ajuda de um profissional, tá? Para te auxiliar, para ser colaborativo com o seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Com toda certeza, isso vai ser bom para suas relações, para suas interações, para a maneira como você está vivendo a sua vida. E é isso, vamos ficar por aqui hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comenta, compartilha e lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento, desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo, se inscreva no canal e já ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.